Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansaditas. Mudei um pouquinho. Eu sou a Mariá e eu já fiz uma propaganda com preço bem errado. Misericórdia. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora na Res. Eu amo promoção e normalmente eu gosto muito de ver as propagandas na TV, mas essa que a gente vai falar, eu tenho ódio. Olá, pessoal, meu nome é Mônica, sou social media na agência Res e eu adorava os comerciais das Casas Bahia. Olá, eu sou Luciana, sou mídia aqui na agência Res e eu já comprei muito fazendo carnezinho, inclusive nessa loja. Quem nunca? Quem nunca? Não é mesmo? Gente, o episódio de hoje é do quadro Publiotária e a gente vai falar sobre aquela campanha famosíssima das Casas Bahia, Quer Pagar Quanto? Vocês devem se lembrar aí. E antes da gente começar, vou contar o que eu fiz. Gente, meu Deus. Não sei se vocês sabem, mas antes de eu trabalhar na Res, eu trabalhava no varejo. E aí eu era responsável, eu trabalhava no marketing, pela parte das propagandas ali, das ofertas, dos preços. E eu fiz um negócio assim com um preço muito, muito, muito errado. Era uma coisa que era tipo de 29 e eu pus 2,99, era alguma coisa assim. E o negócio foi para a gráfica e imprimiu. E aí depois que estava impresso já, o pessoal da gráfica me ligou e falou, e daí eu liguei pro meu chefe e falei, ai meu Deus, eu fiz isso, isso e isso. E aí ele mandou reimprimir tudo, né? Então não chegou a ir para o público, mas teve o prejuízo da impressão, que não era pouco, não. E aí isso foi num sábado, lembro até hoje, porque eu mandei o arquivo na sexta, e aí a gráfica me ligou no sábado, eu liguei pro meu chefe, daí eu fui lá, arrumei o arquivo, mandei. Então eu fiquei o fim de semana inteiro esperando, tipo, a segunda que eu seria mandada embora, né? Porque não tinha outra alternativa, mas não fui mandada embora. Obrigada. E ainda bem que a gráfica foi parceira, Sim, né? Sim, a Porque gráfica percebeu, mas eles já tinham impresso, mas eles perceberam, ó, a gente percebeu isso aqui, o que você quer fazer? Porque senão ia distribuir, E eles podiam nem ter visto, não podia nem ter sido, tipo, na maldade. Podiam não ter visto e... Não foi na maldade, não. Foi uma gráfica então, ótima. Quero por esse valor. Exato. Poderia ter sido pior, sim, com certeza, mas... foi um prejuízo grande e eu tinha certeza que eu seria mandada embora, mas não fui, graças a Deus, deu tudo certo. Os 5 Vou te minutos deixar um pouco... até ligar pro chefe deve ter sido uma eternidade. Não, o pior que foi no fim de semana. E aí ele falou assim pra mim, manda reimprimir, na segunda a gente conversa. Você imagina como foi meu fim de semana, né? Não foi, né? Conversa agora, pelo amor de Deus. Exato. Na segunda ele demorou pra chegar ainda, então... Ai, gente, foi horrível. Só de lembrar já me dá um negócio no coração. Nossa, Marai, o pior é que eu já passei por isso e a diferença é que era online. Ficou um final de semana inteiro com 10 mil reais de diferença porque era carro. Nossa. E aí teve que vender. Não fui mandada embora, não fui descontada nem nada, mas eu também achei que... Descontar na onde? Você tá pagando hoje. O carnezinho, então, eu ia estar pagando vendeu 30 carros, 10 mil vezes 30 com o salário da Mônica estagiária lá. Ai, gente, coitado. É isso, deixar a responsabilidade na mão de estagiária. A gente nunca pensa nisso, né? A gente sempre pensa, ai meu Deus, foi muito errado, eu sou um lixo. A gente sempre pensa assim, né? Sim. Ai, cara, mas passamos, é isso. Histórias. Sobrevivemos, continuamos. Isso. Então vamos falar da nossa publiotária aqui, que não foi um erro, foi uma campanha pensada, conversada, aprovada, que era a campanha das Casas Bahia. A gente pode até pôr o link do vídeo aqui, porque ele tá em vários sites aí, comentando nas nossas pesquisas, a gente achou, mas vocês devem lembrar que o garoto propaganda lá da Casa Bahia, esqueci o nome dele. Fabiano Augusto. Que retornou agora, né? Ele continuou, garoto, muito tempo, e ele falava no vídeo que ia pagar quanto? A Carol odeia. Odeio, eu odiava. E olha que eu era super criança na época, mas eu acho que era muito, eles eram muito agressivos, eram em todos os... Cada break criança. tinha... Eu era no começo dos anos 2000, eu tinha uns 8, 9 anos na época. Eu vou chorar. Eu era bem Ok, Lu, chafecita. ok. Eu tava pensando que foi mais ou menos na época que eu fiz o preço errado ali. Eu trabalhava, eu tinha, cada break em horário nobre tinha uns 2 ou 3 comerciais. Isso. Eu lembro Era disso. bem, e eram diferentes os produtos. Eram bem vários agressivo. filmes. Muito assim, agressivo. Bom, vamos falar da campanha, né? Vamos. Era
era bem isso que a Maria falou. O mote da campanha era esse, quer pagar quanto? Foi ali no início dos anos 2000, a 2005, 2006, por aí. Então foram muitos anos com esse mesmo mote, essa mesma campanha. Acho que é por isso que eu tenho tanto ódio, porque era sempre igual, era sempre o mesmo tema, né? Eles faziam filmes diferentes para televisão, então, mas sempre com o Fabiano Augusto, que é o garoto propaganda deles. E foi por muitos anos, depois retornou aí, né? E era sempre, assim, uma dinâmica ali dentro da loja, ou ele falava diretamente com os clientes que estavam ali, isso quer pagar quanto, tal, ou então ele falava ali na primeira pessoa, né? Como se estivesse falando com quem estava em casa. E, assim, era uma campanha que, como eu disse, eles batiam muito forte, eles faziam muita televisão na época, as Casas Bahia, e acredito que esse período ajudou muito a consolidar a marca como essa coisa popular, né, preços baixos, acessíveis, e as condições de pagamento deles também sempre foi um diferencial muito grande, e essa campanha ajudava muito eles a estabelecer esse requisito, né, e na verdade, esse era o objetivo, não perguntar quanto que a pessoa queria pagar de fato, né? Mas era mesmo falar das condições de pagamento. Então, hoje, eu assistindo ao comercial adulta, eu vejo que primeiro ele pergunta quanto que a pessoa quer pagar e depois ele fala, porque aqui condições facilitadas, parcelem a perder de vista, ou então comece a pagar só em dezembro e eles estavam, sei lá, em agosto. Então, tinha muito essa questão da facilidade de pagamento, né? E por que essa campanha tá na Publiotária se ela trouxe tantos benefícios, né? Por conta justamente do mote da campanha, porque ele perguntava quer pagar quanto e quer pagar quando, ele perguntava também, porque tinha essa coisa do prazo e tal. Mas o fato dele perguntar quer pagar quanto, abria margem para as pessoas chegarem na loja falando que queriam pagar R$1 por um produto que valia, sei lá, 500, 600, R$1.000. E isso acabou gerando muitos processos de consumidores que alegavam propaganda enganosa, porque a marca falava, quer pagar quanto, e que isso abria margem, realmente abria margem, né, para interpretações. Hoje em dia a gente toma mais cuidado com o copy mesmo, né, com o texto que vai ser falado, que vai ser discutido ali. E por isso que tá aqui no nosso quadro da Publiotária, porque eu estava pesquisando, né, para trazer para vocês as informações desse episódio, e além de processos de consumidores, também teve processo trabalhista, teve muita coisa envolvida, assim, nesse período aí. Eu trouxe esse caso do processo trabalhista porque, assim, os funcionários, eles tinham que usar um broche no uniforme, né, um PIN, com o slogan da campanha, quer pagar quanto? Fazia parte ali dos materiais que foram feitos para divulgar a campanha. E uma das funcionárias decidiu processar a Casas Bahia porque ela disse que sofreu muito assédio das pessoas nas lojas por causa desse broche, né? Porque chegavam nela como se ela tivesse... À venda. À venda, exato. Então, foi um horror, né? Mas, assim, essa é uma campanha que eu penso... diferente de algumas outras publicitárias que a gente já fez aqui, que a gente fica, meu Deus, como isso passou? Essa eu até acho que é mais factível de passar, porque foi uma campanha que gerou interpretações erradas, mas que, assim, tinha um objetivo bom, tinha um mote legal, foi feita de bom coração, né? Sim, não, eu realmente, de repente, poderia pensar que talvez desse algum problema ou outro, mas que compensasse. Exatamente, né? Isso que eu penso também. Talvez Então, eu acho que eles pensaram que seria polêmico, porque é uma frase muito agressiva, e eles devem ter calculado ali, isso pode dar um processo aqui, um processo ali, acho que não devem ter calculado o trabalhista, né, porque o ser humano é podre, a gente inventa, né, coisas pra fazer mal pros outros, mas eu acho que era um risco calculado, então concordo com a Lu, eu acho que tem a ver. Porque, quer queira ou quer não, acontecer nos processos, tudo, mas eu não consigo enxergar a imagem das Casas Bahia arranhada por conta disso. Sim, trouxe mais benefício. Pode ser uma percepção minha, né? Mas eu acho que, de repente, ela trouxe mais benefício mesmo do que ranhuras, né? Acho não, porque também é um reforço do posicionamento, né? Somos os mais baratos do mercado. Então, acho que
passou por conta disso também. E funcionou por 6 anos, né, gente? Então, sim, não foi uma coisa esporádica nem nada. Durou uns bons anos. E ainda assim a gente pensa, a Casas Bahia ainda associa com valor mais barato, acessível e tudo mais. Sim, criou bem a imagem deles ali, né? Sim. No site que eu estava pesquisando, fala essa história do processo de R$1, mas assim, eu não achei confirmações se essa história realmente é verídica, se é uma lenda, que uma pessoa entrou com o processo falando que queria pagar R$1 um determinado produto e ganhou. Então, eu não sei se isso realmente aconteceu ou é uma lenda urbana, né? Sim. Porque quando tem uma brecha, não é brecha a palavra, uma tolerância em campanhas, que nem aquela que eu contei, que eu fiz errado o preço, quando é claro que é um erro, né? Os órgãos ele protegem, você pode fazer uma errata e a pessoa não pode comprar. Então, anunciar uma TV de R$5.000 por R$5, né? É claro que aquilo ali tá errado, não foi uma promoção. Então, tem algumas coisas, assim, algumas nuances ali dentro das regras que a gente consegue se proteger, digamos assim, contra erros, realmente, né? Mas é uma coisa mesmo que provavelmente na época devia dar uma dorzinha de cabeça para os vendedores ali, né? Eu imagino, assim, na prática, não sabemos, como a Maria falou, se isso é realmente factível, se isso aconteceu do processo de R$1 e tal, mas eu acredito que deve ter dado alguma dorzinha de cabeça para os vendedores ali na hora de fazer a venda, né? Porque por mais que a gente tenha consumidores conscientes que assistiam a propaganda inteira, entendiam o recado, né, entendiam a mensagem, tem também muita gente maldosa, de má fé, que vai na loja só pra causar também. E tem que né? ter muita má fé pra entrar com processo também, porque eu queria pagar R$1. tanto e... Ai, mas Mas tem, eu sei, Sim. e há de se calcular isso, né, mas eu acredito que eles se deram muito bem com a campanha. Essa publicitária não foi tão otária assim. Não. Eu de repente colocaria a campanha no ar também, se eu tivesse esse poder, né? Se eu fosse a dona das Casas Bahia ou fosse quem decidisse. Já aproveita que ele voltou? Talvez. O menino, como que é o nome dele? Fabiano Augusto. Fabiano Augusto, aproveita que ele voltou, já volta com mote. Verdade. gente, é isso então. Publicitária que talvez não tenha sido publicitária, talvez tenha sido um pouco, talvez não, né? Mais ou Sim. menos otário. Mais ou menos. Mas foi muito legal. Achei que a discussão foi válida para a gente pensar, né? Quando a gente vai construir uma campanha como agência, como marca, pensar nisso. Será que pode dar um erro de interpretação? Será que essa frase pode gerar alguma coisa, né, negativa? Então, a gente tem que fazer esse exercício, né? Ou mesmo, teve um outro episódio que a gente comentou da campanha do Uber, que o do goleiro. mexia no celular, então eles levaram uma multa, mas acredito que Já aquilo tava foi calculado, né? Sim. Vai levar uma multa porque o goleiro entrou com o celular no campo e não pode, é contra as regras. Então, se você já tem, já sabe que vai ter alguma coisa assim na sua campanha, calcular se vai valer a pena ou não, né? No caso do Uber também valeu a pena e talvez nesse caso também tenha valido até porque a gente está comentando até hoje dessa campanha. Sim. Né? Então, muito legal. Pessoal, a gente tem novos episódios toda segunda-feira. No Spotify, você vai avaliar a gente com 5 estrelas, vai compartilhar nos seus stories. No YouTube, assina o nosso canal, curte os vídeos, comenta, manda pro amiguinho, faz de tudo aí pra gente chegar pra mais gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau.